Vivemos o caos. Segundo a ONU, estamos em meio à maior crise humanitária do século. 65 milhões de pessoas procuram abrigo por motivos políticos e de guerra. E mais de 20 milhões ainda morrem de subnutrição. Como é que o Brasil entra nessa história? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o maior problema humanitário e geopolítico do momento: refugiados. Para começar, o que é um refugiado? Segundo o Estatuto do Refugiado de 1951, refugiado é a pessoa que sai de seu país por conta de fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar. Aqui também está entendido, pela sociedade internacional, como a guerra ser um desses grandes motivos. Porque a guerra leva a isso que eu acabei de falar, a perseguições por motivos de religião e motivos sociais. Como é que a gente chegou a esse ponto então? A Primavera Árabe de 2011, e a gente já fez um vídeo, vale dar uma conferida, 10 minutos de política antes de acabar 2016, lança novos dados no panorama geopolítico do Oriente Médio. A principal consequência talvez seja a guerra da Síria, que começou propriamente em 2011 e vai até hoje. Só da Síria, calcula-se que mais de 5 milhões de pessoas estão tentando procurar abrigo fora do país. O que acontece? A Europa parecia estar um tempo atrás, e a Europa é um grande player do cenário internacional, muito preocupada com esse problema da imigração. Preocupada no sentido de que eles queriam abrigar, principalmente a Merkel, que é a chanceler alemã, queria abrigar muita gente na Europa. É uma política de portas abertas, com muitas aspas, do continente europeu. O que acontece é que agora parece que isso não tá tão assim, não tá tão positivada essa ideia. Parece não haver então muita disposição da Europa nesse sentido. A xenofobia parece que aumentou muito, os países europeus nunca foram muito abertos a isso, Os imigrantes estavam lá enquanto era bom para eles, ou seja, mão de obra, os aspectos demográficos, Então, a pirâmide europeia precisava de mão de obra, e aí tudo bem, mas agora, com o radicalismo islâmico e essa xenofobia que está aumentando, os nacionalismos, a própria União Europeia está se constituindo, está se desconstituindo um pouco, parece que isso está forte. Quem acompanha os jornais, então, de qualquer desses países centrais ali, Alemanha, França, Espanha, Itália, sabe que várias vezes a gente vê notícias xenófobas, Então, tudo é culpa do refugiado. E aí vem jornais um pouco mais progressistas, para dizer o mínimo, e dizer assim, não, gente, não é bem assim. A criminalidade está aumentando, temos a crise de 2008, a baixa do petróleo, tem vários outros fatores que levam a essa possível desordem na Europa. A União Europeia e a Turquia assinaram um tratado, há um tempo atrás, em 2016, que estipulava que quem entrasse na Grécia, principalmente, ilegalmente, era para ser reenviado à Turquia, e nesse sentido a União Europeia ia mandar mais dinheiro para a Turquia para que os refugiados ficassem ali. Ou seja, a Europa dizendo assim, a gente dá dinheiro para vocês, mas os refugiados não ficam aqui. Por quê? Porque a gente só quer que tenham refugiados legais aqui. Então um pouco esse juridiquês, Para a Europa é muito importante que eles estejam legais lá, para eles saberem quem é que está lá, se é participante do Estado Islâmico, se não é, esse tipo de coisa. Isso também parece ser uma desculpa, Porque o direito do refúgio é uma coisa muito importante, e a União Europeia deixou claro que até os sírios que estão fugindo da guerra teriam que ser mandados de volta para a Turquia. Isso é um problema, porque essas pessoas não estão fugindo por imigração, elas estão fugindo porque o país delas está em guerra, uma guerra violentíssima. Nesse ponto, parece que a Europa não quer ou não pode fazer muita coisa. Desde Hobsbawm, ele já dizia que as democracias têm esse problema, Se o povo não está feliz com isso, não tem muito que o país faça como nação, como Estado, sendo uma política de Estado, se a população ali é xenófoba e não quer aquelas pessoas. Não vamos generalizar. Tem países mais receptivos, menos. Um muito menos receptível seria a Hungria, por exemplo, O primeiro-ministro lá é um crápula, para dizer o mínimo. E um mais receptivo seria a Alemanha, por exemplo, Então parece que falta, para fazer um resumo aqui, o que falta sempre: querer e apoio político. O presidente dos Estados Unidos, Trump, disse faz pouco tempo, em 2017, para Merkel, numa conversa com eles, que a imigração era um privilégio e não um dever. No que a Merkel respondeu que a gente deve, além de deixar os nossos cidadãos bem nas nossas fronteiras,
receber também aqueles que sofrem da guerra e da pobreza. E aí aqui a gente vê bem uma distinção importante. O Trump está falando de imigração e a Merkel está falando de refugiado. Então assim, imigração, se a gente quiser, até pode ser visto como um privilégio, porque a pessoa tecnicamente, na teoria, está fugindo do país para ter mais condições de vida. Ela não sofre aquilo que o Estatuto de 1951 disse. E a Merkel não, ela está falando de refugiados. Então assim, para responder isso, Trump, imigração realmente pode ser vista como privilégio, mas refugiado é um dever moral. Claro que o país pode dizer que não quer, pela sua soberania, mas é um dever moral. O país dos caras tá explodindo. Eu acho que isso tem que ficar claro. Finalmente, então, chegamos ao Brasil. O que a gente tem a ver com isso? Como é que a gente pode jogar esse jogo? O Brasil é signatário dos principais acordos sobre refugiados. Então aquele de 51 é signatário, tem um importante de 67 também, que é signatário, Tratado de Caracas, e mesmo dentro do ordenamento interno, o Brasil regula bem essa matéria. Desde 2013 tem uma lei que tenta facilitar a vinda dos sírios, né? Em 2015 isso foi prorrogado. Ou seja, o Brasil legalmente está na direção certa ao que tudo indica. Yeah? E a Acnur, que é uma agência especializada da ONU, dá os parabéns para o Brasil nesse sentido. Mas temos problemas, claro. O problema do Brasil, nesse momento, é sobretudo econômico. Mas vamos voltar um pouquinho em saber quantos refugiados temos aqui. Segundo a CONARE, que é então o Comitê Nacional para os Refugiados, nós temos cerca de 9 mil refugiados. Dentro desses 9 mil, 2.300 sírios. Ou seja, o Brasil participa sim da política de acolher sírios no Brasil. O que é interessante é que a maioria deles estão aqui no sul, 35%. É o estado que tem mais refugiados. Não sei se sírios, porque não diz, mas no número absoluto é isso. Mas a gente não vê muitas das pessoas, né? Porque a integração delas é complicada. Por quê? Porque não adianta só acolher a pessoa. E o português? E o trabalho? Né? E a ajuda financeira? Essas pessoas chegam aqui com nada. Então, essa é a complicação maior do nosso asilo aqui. Nesse sentido, contando os refugiados e os imigrantes, o Brasil até está concedendo Bolsa Família, né? O que é uma coisa muito nobre, porque o Bolsa Família não faz essa distinção, né, entre estrangeiro e brasileiro nato. Isso é muito nobre da nossa parte, né? Mais de 15 mil famílias, segundo o Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais de 15 mil famílias recebem esse auxílio. O secretário dessa pasta, em 2015, disse o seguinte: todo estrangeiro em situação regular no Brasil pode ter acesso ao programa se atender aos critérios para inclusão, ou seja, pouca renda, né? O Bolsa Família nunca teve uma proibição de participação de estrangeiros. A lei não os distingue dos brasileiros. Aqui a gente vê de novo aquilo que a gente já vem falando em alguns outros vídeos. A Constituição do Brasil é muito cidadã e prevê essa igualdade, o que é uma coisa muito nobre da nossa parte. Isso precisa ficar claro, né? Principalmente para nós aqui. Em 2015, o Brasil foi elogiado pela Acnur. Por quê? Porque das solicitações de refúgio concedidas, o Brasil tinha 2.077, enquanto os Estados Unidos da América tinham 1.243. O Brasil, muito menor economicamente do que os Estados Unidos, tinham mais refugiados aceitos do que os Estados Unidos. Ou seja, de novo, né, nosso imperativo moral de ajudar os outros frente a uma situação econômica que não é tão favorecida. A gente deixa isso pra lá e igual, vem, pode vir. E os haitianos, que todo mundo fala e tal, por que eles não estão nessa conta? Bom, porque o haitiano, ele entra no ordenamento jurídico do Brasil com outra cara. Ele não é refugiado, ele é imigrante humanitário às vezes. Então assim, tecnicamente, ele está procurando um lugar para viver melhor, e não porque ele está sendo coagido politicamente ou sobre guerra no país deles, né? Nós temos mais ou menos 80 mil haitianos no Brasil. A situação deles é diferente do refugiado, né? Tem essa distinção. O refugiado tem mais direitos do que o imigrante. Além disso, o visto humanitário vem sendo dado desde 2010, depois daquele terremoto no Haiti, vem sendo concedido esse visto humanitário. Do tipo, a pessoa não está vindo aqui porque ela quer só uma qualidade de vida melhor. Tá vindo aqui porque houve um desastre no país deles, né? Concluindo então, a situação é bem complicada. Sem falar do Brasil, vamos falar ainda do centro do problema. Se a guerra na Síria acabasse, e outras guerras menores que a mídia não fala muito acabassem também, talvez a gente conseguisse restabelecer o fluxo normal de imigração e não de refugiado. O problema é como acabar com essa guerra. Os Estados Unidos vão entrar lá e vão acabar com tudo, e o Conselho de Segurança a Rússia vai deixar, e o Bashar al-Assad vai parar de ser amigo do Putin, e o Trump, como é que vai reagir a essa dinâmica?
Então esse nó ainda está muito atado e a gente depende dele para acabar com essa crise. Em meio a isso, a Europa, que é uma região que teria a possibilidade de assentar mais imigrantes, parece que está resbalando nesse sentido, né? Tem medo economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente tem medo. O Brasil é muito nobre da nossa parte, a gente quer, nós temos já 8 mil refugiados, mas temos os problemas econômicos. A gente não pode deixar que a comunidade internacional mande todo mundo para cá, porque, quem pode mais deveria receber mais, né? Se tivesse esse acordo político, se nós fôssemos uma comunidade internacional ao invés de uma sociedade internacional, né? Acordo político, bom, gente, olha só, tá tendo um problema. Os caras estão sendo explodidos lá, vamos... Isso parece que não acontece. O Brasil não pode fazer tudo sozinho. Parece que a gente está fazendo bastante. Poderíamos fazer mais. A gente vai ver isso já. É bem provável que a gente pudesse fazer mais. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada na Declaração dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, que diz ali que a integridade da pessoa humana é um bem sagrado. Então, assim, não importa aspectos econômicos, culturais, o que a gente não pode é deixar as pessoas morrendo lá. Ao mesmo tempo, a gente tem que arcar com a realidade, com o fato, a coisa material que é. A economia vai sempre importar, a cultura vai sempre importar, a sociedade vai sempre importar. Então, assim, não dá pra gente pensar, então traz todo mundo pra cá e resolve. Não vai resolver o problema. Tem que acabar com aquela guerra de uma maneira pacífica e fazer com que os países entendam que há um problema. Porque os Estados Unidos estão fazendo pouco, eles poderiam fazer muito mais. E o Brasil está fazendo bastante também. Mas não poderia fazer tanto. Aí que tá o nó. Pra gente ter um dado, por exemplo, a Costa Rica acolhia 3.700 refugiados. Isso dá mais ou menos 42% do número que o Brasil acolhe. Sendo que a Costa Rica é muito menor economicamente, muito menos poderosa economicamente do que o Brasil. Então parece que ali havia uma força política maior para receber essas pessoas. Claro que a gente não sabe como eles estão lá na Costa Rica, mas certamente eles estão melhor lá do que na Síria. Como entender então quem é que está fazendo pouco, quem é que poderia fazer mais, quem é que não poderia fazer tanto? Eu acho que a gente tem que trazer um conceito aqui que modernamente se chama soberania relativa. O que é isso? Há um tempo atrás, não importa aqui muito a história para nós, porque não é esse o negócio do vídeo, se entendia que a soberania era absoluta. O país fazia aquilo que ele queria, ele era soberano para tomar decisões. Depois da ONU de 45, para ter uma data, né, pra gente fechar uma data aqui, a soberania começou a ser relativa. Por quê? Por exemplo, agora temos um Conselho de Segurança, que detém o monopólio do poder. Então assim, tecnicamente, juridicamente, a gente já viu que os Estados Unidos não respeitou isso agora, mas tecnicamente só pode se usar o poder no mundo se o Conselho de Segurança permite. Ou seja, a soberania não é mais absoluta, ela é relativizada. Não, tu vai usar o poder se o Conselho de Segurança permitir que tu use o poder. Com esse conceito, a gente não pode pensar que os países podem dizer assim, não entra aqui. Tem que ser, entra aqui, mas quem é que vai me auxiliar com dinheiro, com o frete para essas pessoas chegarem aqui, com abrigo, com a segurança delas? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, é uma verdadeira comunidade internacional. A soberania não é absoluta, ela é relativizada. O Brasil pode, então, fazer um cálculo. Pega o PIB do Brasil, o desemprego, e pega outro dado macroeconômico. O Brasil pode, então, ter 20 mil refugiados. Então tá. Então vem, os Estados Unidos podem ter 200. E a gente vai se ajudando, tentar fazer um arranjo assim, até que aquela guerra acabe. Talvez assim a gente consiga acabar com o problema de uma maneira civilizada, para dizer o mínimo. E é isso. Quem gostou do vídeo, curte, fique com o Drummond e até o próximo.